Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Nos reunimos hoje, dia 25 de março de 2021, solenidade da Anunciação do Senhor, início da gravidez de Nossa Senhora, para, mais uma vez, mergulharmos na Santa Palavra de Deus por meio da experiência da Lectio Divina. Vamos, como sempre fazemos, invocar as luzes do Divino Espírito Santo, que Ele nos ajude neste mergulho, aumente em nós o desejo de intimidade com a Santa Palavra de Deus, ilumine as nossas vidas e faça com que sejamos dóceis aos apelos que a Santa Palavra nos faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, hoje de modo especial a vossa palavra, segundo as inspirações e luzes deste mesmo Espírito, e assim possamos gozar sempre de suas santas e divinas consolações. Porque este Espírito é Deus que convosco, Pai, vive e reina com Jesus Cristo, vosso Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. O texto proposto para a Lectio Divina de hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 7 a 16. De novo, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 7 a 16. É uma perícope, uma passagem da Sagrada Escritura, conhecida como a Viúva de Sarepta. Um texto que narra um episódio da vida do profeta Elias. É, portanto, um texto muito querido para nós carmelitas, uma vez que o profeta Elias é tido como nosso pai espiritual, inspirador da Ordem do Carmo. Então, com a ajuda da graça de Deus, com as luzes do Divino Espírito Santo, vamos, a partir de agora, ingressar na primeira parte da leitura orante da Bíblia, que é a leitura do texto. Leitura do primeiro livro dos Reis. Algum tempo depois, a torrente do Carite secou, porque não tinha chovido naquela região. Então, Deus dirigiu a palavra ao profeta Elias, dizendo: levante-se, vá para o povoado de Sarepta, que fica na região da Sidônia, e fique morando
aí neste povoado, porque eu dei ordens a uma viúva a fim de que ela te alimente. O profeta Elias se levantou e foi para o povoado de Sarepta. Chegando à porta do povoado, encontrou uma viúva que estava recolhendo lenha. Elias a chamou e disse: por favor, traga um pouco de água no seu balde para eu beber. Quando a mulher já estava indo buscar a água, Elias gritou para ela: traga-me também um pedacinho de pão. E ela respondeu: pela vida de Javé, o seu Deus, eu não tenho nenhum pão feito. Tenho apenas um restinho de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite na jarra. Eu estou aqui ajuntando alguns gravetos a fim de preparar esse restinho para mim e para o meu filho. Depois nós vamos comer e ficar esperando a morte chegar. Mas Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você está dizendo. Mas primeiro, prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Só depois você irá preparar um pão para você e o seu filho. Porque assim diz Javé, o Deus de Israel: a vasilha de farinha não ficará vazia, e a jarra de azeite não se esgotará, até o dia em que Javé mandar a chuva sobre a terra. A mulher, a viúva, foi então e fez como o profeta Elias mandou, de modo que comeram tanto ele como também ela e o seu filho durante muito tempo. Assim, a vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não se esgotou, como Javé tinha anunciado por meio do profeta Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler mais uma vez. Como sempre, eu costumo usar a tradução, a versão da Bíblia Pastoral. É uma tradução mais acessível. Esta primeira leitura que eu fiz, eu dei alguns aspectos de alguns elementos, né, de tradução pessoal, podemos dizer assim. Mas agora vamos ler o texto conforme está na tradução da Bíblia Pastoral. Algum tempo depois, o córrego secou, porque não tinha chovido na região. Então Javé dirigiu a palavra a Elias: levante-se, vá para Sarepta, que pertence à região da Sidônia, e fique morando aí, porque eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Elias se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava recolhendo lenha. Elias a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco d'água no seu balde para eu beber. Quando a mulher já estava indo buscar água, Elias gritou: traga-me também um pedaço de pão. Ela respondeu: pela vida de Javé, o seu Deus, não tenho nenhum pão feito. Tenho apenas um pouco de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando uns gravetos para preparar esse resto para mim e meu filho. Depois vamos comer e ficar esperando a morte. Mas Elias lhe disse: não tenha medo. Vá e faça o que está dizendo. Mas primeiro, prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Só depois você prepara um pão para você e o seu filho. Pois assim diz Javé, Deus de Israel: a vasilha de farinha não ficará vazia, a jarra de azeite não se esgotará, até o dia em que Javé mandar chuva sobre a terra. A mulher foi fazer o que Elias tinha mandado, e comeram, tanto ele como também ela e o filho, durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a jarra de azeite não se esgotou, como Javé tinha anunciado por meio de Elias. Então nós acabamos de ouvir o trecho do primeiro livro dos Reis, que narra o encontro do profeta Elias com esta viúva que morava neste povoado, na região pagã da Sidônia. Então Elias está fora dos territórios do povo judeu, podemos dizer assim, né, do povo de
Israel, dos territórios hebreus, está numa região pagã. E ali, na casa desta família, desta viúva e de seu filho, o profeta Elias, então, passa um tempo. E por que Elias foi para a casa desta viúva? O que aconteceu? Por que essa viúva está nessa situação de tamanha necessidade? É o que vamos tentar responder, levantando um pouco o contexto que está por detrás deste texto da Bíblia. Como nós sempre fazemos, não é? Para entendermos o texto, é preciso entendermos o contexto. Todo texto bíblico ele foi elaborado numa determinada época, numa determinada situação, porque é para cada época e para cada situação que Deus destina a sua palavra. Isso nos ajuda a nos livrarmos de uma leitura fundamentalista do texto bíblico. Ajuda a entender que Deus, com o texto bíblico, tinha algo a dizer naquela época e tem algo a dizer para nós também. Mas, sem mais delongas, não é? Qual é o contexto que move, então, essas ações? Qual é a situação por detrás deste encontro de Elias com a viúva de Sarepta? Nós vamos encontrar a descrição desse contexto nos 5 ou 6 primeiros versículos deste mesmo capítulo 17. Se você está, então, com a Bíblia aberta, pegue o comecinho do capítulo 17. Vamos ler. Elias, o tesbita, da cidade de Tesbe de Galaad, disse um dia ao rei Acabe: pela vida de Javé, o Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu mandar. Depois Javé dirigiu a palavra ao profeta Elias: saia daqui, dirija-se para o oriente e esconda-se junto à torrente do Carite, que fica a leste do Jordão. Ali você poderá beber água do córrego, e eu ordenei aos corvos que levem comida para você. Então Elias partiu e fez como Javé tinha mandado. Foi morar junto ao córrego do Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe levavam pão de manhã e carne à tarde, e ele bebia da água do córrego. E aí começa o trecho que nós selecionamos para hoje. Algum tempo depois, o córrego secou porque não tinha chovido naquela região. Então, a profecia de Elias, ela nos ajuda a entender o contexto. Diz o profeta: nestes anos não haverá orvalho nem chuva, a não ser quando eu mandar. Naquela região, uma região já semidesértica, em alguns lugares totalmente desértica, o povo, dependendo, né, da agropecuária, a falta de chuva é uma calamidade. Se fica sem chover por 1 ano, por 2 anos, é uma calamidade. E é esta situação que se abateu sobre aquela pobre viúva e o seu filho no povoado de Sarepta, na região da Sidônia. É tempo de seca. Não chove sobre a terra. Então, a miséria, que em alguns lugares já é grande, aumenta ainda mais por causa da falta de chuva. Mas, Frei, o que ocasionou esta falta de chuva? Porque Deus derrama um castigo tão grande, tão cruel sobre aquela terra? É lógico, primeiro aqui nós devemos entender a visão de Deus que havia no Antigo Testamento, como o povo do Antigo Testamento compreendia, não é, Deus e suas ações. Esta visão do Antigo Testamento, ou veterotestamentária, né? Na teologia a gente costuma usar essa expressão. A visão de Deus veterotestamentária é bastante diversa, né, da visão do Deus de Jesus Cristo, a visão neotestamentária de Deus. Então não é
o mesmo Deus? É claro que é o mesmo Deus, mas este conhecimento, né, este progresso no conhecimento de Deus, ele também acompanha a história da humanidade. Então, esta visão veterotestamentária de Deus é essa visão, de fato, de um Deus que faz justiça, às vezes, de maneira bastante cruel. E por que Deus age assim, segundo esta visão? Porque o rei Acabe reinou no reino de Israel, no reino do norte. Eu tenho que fazer um parênteses, né? Se alguém quiser mais informações sobre esse contexto histórico, né, do reino do norte, do reino do sul, vocês poderão acessar o vídeo da Lectio Divina, que está aí no nosso canal da nossa paróquia no YouTube. Texto que foi ao ar no dia 4/3, vídeo que foi ao ar no dia 4 de março de 2021. É uma Lectio Divina que eu preparei e que tem como tema o jejum que agrada a Deus, uma Lectio Divina sobre uma perícope do livro do profeta Isaías. E enquanto eu levanto, não é, o contexto, eu falo um pouco, esclareço um pouco sobre essa questão do Reino do Norte, do Reino do Sul. Para quem desconhece essas expressões, dar uma olhada ali naquele vídeo vai ajudar bastante. Para os demais, quem já está familiarizado com essa expressão, vale dizer, né, repito, que Acabe reinou no Reino do Norte, portanto, Reino de Israel, entre os anos 900 e 850. Ou melhor, ele nasceu no ano 900 e morreu no ano 850 a.C. Antes de Cristo, a numeração dos anos é contada, nós sabemos disso, de modo regressivo. Né? Então, ele nasceu no ano de 900, o rei Acabe, morreu em 850 e agora sim reinou entre os anos 873 e 852. Reinou por quase 20 anos, no entanto. E o rei Acabe foi um rei que se caracterizou, segundo a Sagrada Escritura, por sua infidelidade à aliança que o povo de Deus fez e devia manter com Deus que tirou o povo da escravidão lá no Egito. Acabe influenciado pela sua mulher, uma pagã de nome Jezabel. Acabe se deixou seduzir pelo culto aos deuses pagãos. E se a religião do rei é a religião do povo, né, como se costumava dizer, arrastou o povo também para esta infidelidade, para esta prostituição religiosa. O povo se prostituiu com falsos deuses. E Deus, então, de novo, segundo essa visão do Antigo Testamento, Deus exige os seus direitos como Deus de Israel, como Deus que fez aliança com o povo, que é fiel à sua parte, aos seus deveres, né, nesta aliança, e exige que o povo seja fiel também. Mas não é o que acontece. O rei e o povo abandonam a aliança, como dirá o profeta Elias depois, no encontro que teve com Deus no Monte Horebe, né? O povo abandonou os teus altares, abandonou a tua aliança, só eu sobrei. E por causa deste abandono, desta prostituição, Deus então destina esse castigo da falta de chuva, que leva a esta situação com a viúva e o seu filho, situação descrita neste trecho da Sagrada Escritura que selecionamos para a Lectio Divina de hoje. Então, eu quero acreditar que isso dá conta do contexto. Vamos partir, então, para a meditação desse texto e procurar perceber o que esse texto diz para nós. O profeta Elias se encontra com uma viúva
numa condição de profunda necessidade, de extrema necessidade básica. Segundo o relato dessa mesma viúva, o seu último resto de alimento está no fim. A situação é de um limite tamanho que a viúva diz: eu vou preparar aqui um pãozinho para mim e para o meu filho, vamos comer e depois ficar esperando a morte. Mesmo sabendo que quem pede um pão a ela é um homem de Deus. Ela diz isso: pela vida de Javé, o seu Deus, porque ela era pagã, lembre-se disso, estamos na região de Sarepta, não é o Deus dela, é o Deus de Elias. Pela vida de Javé, o seu Deus, eu não tenho pão. Vou preparar aqui esse restinho para mim, para o meu filho, e vou ficar esperando a morte. Então a situação de necessidade é tamanha que faz com que a viúva afronte até mesmo a ordem de um homem de Deus. Elias poderia ficar extremamente revoltado, né? Obedeça-me, viúva. Quem está dando esta ordem para você é um profeta, é um homem de Deus. Eu tenho autoridade para lhe dar esta ordem. No entanto, é interessante perceber até mesmo a ternura do coração do profeta Elias, que depois de ouvir o relato da viúva, diz a ela: não tenha medo, não tenha medo. Em situações de extrema necessidade, em situações onde a morte paira, né, o primeiro sentimento que vem junto com esta situação, né, de extrema necessidade, de miséria, de morte, é o medo. Elias diz à viúva: não tenha medo. Deus nos diz: não tenha medo. Vai, faça o que você está dizendo. Vá fazer o pãozinho para você e para o seu filho. Mas antes, prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. É um gesto de fé, porque a viúva tinha acabado de dizer: o restinho só dá para mim e para o meu filho. Mas se você, que é um homem de Deus, está dizendo, então eu vou fazer esse gesto de fé. A viúva aposta na providência de Deus, confia na palavra do profeta Elias. Não vai faltar, não vai faltar. Como reza o Salmo 22, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E realizando então este ato de fé, acreditando nas palavras do profeta, a viúva prepara o pão para ele, depois para si, para o seu filho, e a vasilha de farinha depois disso não se esvazia, a jarra de azeite não seca, até o momento em que toda aquela situação muda. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, nestes tempos marcados pela pandemia, nós também fazemos a experiência da escassez e da necessidade. Essa escassez e esta necessidade, elas se revelam das mais diversas formas. Não me refiro aqui apenas à escassez material, à necessidade material, mas vemos assim a escassez, a necessidade, a pobreza e muitas outras dimensões. Quantos de nós, por exemplo, por causa da ansiedade, do medo, estão percebendo a sua miséria, a sua pobreza, a sua escassez psicológica, espiritual? Nós percebemos nestes dias a escassez, a miséria, a pobreza de humanidade em tantas pessoas. Né? Gente irresponsável, gente insensível. E aqui permitam-me dizer, sem querer fazer aqui qualquer crítica pessoal, quanta pobreza nós constatamos muitas vezes nas palavras, nas atitudes daqueles que nos governam. Pelo amor de Deus. É a pobreza, é a miséria, é humana, repito, em todas as suas dimensões, não apenas na dimensão material, que nos é
então revelada, escancarada nesta pandemia. Diante dessa situação, nós também somos chamados, como a viúva de Sarepta, a realizar um ato de fé. Deus não nos abandonou, Deus vem ao nosso encontro, assim como Deus foi ao encontro daquela viúva tão necessitada na pessoa do profeta. Deus vem sempre ao nosso encontro por meio da sua igreja, da sua palavra, da vida de oração, da caridade que nós recebemos, da caridade que nós fazemos. Esse encontro que nós realizamos agora por meio dessa Lectio Divina, quem pode negar que é Deus indo ao encontro daqueles que neste momento precisam desta palavra, esta dose viva de esperança. Muitos que me veem e me ouvem agora certamente precisam ouvir isso, né? Não tenham medo, como disse o profeta Elias. Deus não nos abandonou, não, viu? Deus não nos abandonou. É claro que estes são tempos nos quais nós devemos aprender muito e de modo doloroso. A história humana revela, né, a incapacidade, né, do ser humano, como é difícil, a dificuldade do ser humano de aprender alguma coisa, de evoluir, de progredir nos momentos de fartura, de paz. Não estou dizendo que isso não aconteça, mas é triste, é escandaloso perceber como na história humana os grandes saltos de progresso em todos os sentidos que a humanidade realiza, infelizmente estes saltos são realizados em momentos difíceis. Meu Deus! E é certamente o que vai acontecer nesta pandemia ou depois desta pandemia. A um preço altíssimo, altíssimo, infelizmente. Os mortos, aqueles que tiveram o seu meio de vida, o seu empreendimento, o seu comércio, suas empresas, o seu emprego, tudo isso perdido por causa dessa pandemia. Não é possível que nós não possamos aprender, meus irmãos e minhas irmãs, com tudo isso. Então, o texto da Lectio Divina de hoje nos convida a este ato de fé. Deus vem ao nosso encontro e Deus nos ensina, inclusive com esta situação difícil. Não que Deus seja o responsável por ela. Percebam, quando nós estávamos levantando o contexto, encontramos o responsável pela situação. Encontramos quem está por detrás desta miséria que atinge o povo. É o rei que foi infiel à aliança com Deus. O rei que devia ser o primeiro a dar o exemplo para o povo, né, de pessoa que é fiel à aliança de justiça, de paz, de amor, de igualdade, de liberdade, que Deus, desde o Monte Sinai, estabeleceu com o seu povo. A infidelidade tem as suas consequências, o pecado tem as suas consequências. São Paulo nos diz, o fruto do pecado é a morte. Não é Deus o responsável. E não é mesmo. Pelo contrário, Deus sofre conosco. No alto da cruz, Deus sofre conosco. Estes dias que antecedem a Semana Santa, somos convidados a contemplar no alto do Monte Calvário um Deus que sofre conosco, que passa por esta pandemia conosco, que está nas salas de UTI, nos leitos dos hospitais, junto com os médicos, que está ao lado das pessoas que estão trancadas em casa, muitas vezes com tanto medo. Este Deus crucificado que também partilha das noites de insônia,
dos pequenos comerciantes, dos empresários, dos empreendedores, dos trabalhadores, que vem o seu empreendimento, a sua empresa, a sua pequena empresa, o seu pequeno comércio, o seu emprego, que vem tudo isso ameaçado. Sim, o nosso Deus crucificado está junto destas pessoas. Deus não nos abandonou. E esse texto que nós selecionamos para a Léxio Divina de hoje nos ajuda a perceber tudo isso. Que estas luzes, portanto, possam permanecer em nossas vidas, principalmente neste tempo difícil. De novo, façamos este ato de fé. Renovemos a esperança e acreditemos de fato que o Senhor é o nosso pastor e que, mesmo nesses momentos difíceis, não vai nos faltar aquilo que é necessário para nós vivermos. O profeta Elias não ofereceu um banquete, um churrasco com 4, 5 tipos de carne. O profeta Elias não ofereceu variadas bebidas. O profeta Elias não ofereceu o supérfluo. O profeta Elias ofereceu o necessário. Era aquilo que a viúva tinha, aquilo que permaneceu com ela. Daqui nós temos uma outra lição, não é? Os tempos de pandemia nos ajudam também a perceber o que em nossa vida é supérfluo, nos ajuda a nos fixar naquilo que é necessário. E esse necessário Deus jamais deixa faltar na vida daqueles que a Ele se confiam. Vamos terminar rezando ou cantando esta certeza. Deus não deixa que nos falte aquilo que é necessário. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete, em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada
minha vida faltará, nada faltará. Amém. Muito obrigado por ter partilhado comigo deste tempo de leitura, de oração, de reflexão sobre a Santa Palavra de Deus, concedendo a você esta bênção final. Peço ao bom Deus que esta bênção se estenda também à tua família, à tua casa, ao teu trabalho e às necessidades da tua vida. Que a Santa Palavra de Deus continue sendo alimento para a tua alma, lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho e força para continuar carregando atrás de nosso Senhor Jesus Cristo esta cruz tão pesada e tão difícil destes tempos, mas que vai nos conduzir, sim, à alegria, à glória da ressurreição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser.